começar nosso momento de hoje, nossas pílulas de conhecimento, para a gente compartilhar, nivelar. Continuando nosso livro, Clinical Governance, vamos para o nosso penúltimo capítulo. Está acabando o nosso livro, Clinical Governance. Já estamos vendo o próximo, tá? Semana que vem a gente vai anunciar o próximo livro, que a gente está em dúvida entre dois ali também americanos, não tem em português, então a gente vai estar estudando eles e trazendo a partir de hoje a 15, já vamos iniciar um novo livro, tá? Então aqui já vai mais uma semana de completa os estudos do livro Clinical Governance para ajudar vocês aí a entender um pouco mais sobre governança e trazer alguns aspectos que os americanos abordam, como eles abordam e como isso é trazido para a nossa realidade. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre educação e treinamento. O capítulo 8, ele aborda, é um capítulo inteiro dedicado a isso, o que mostra a importância desse tema para a governança clínica. A gente sabe que é um tema bastante novo, não só para nós, mas para eles também. Eles já têm uma caminhadazinha um pouco mais longa do que a nossa, porém, não é tão longa assim. Tá? Estamos falando de um tema que tem talvez 10, 15 anos. Então, não é um tema novo, ou não é um tema antigo, é um tema recente para eles também. Então, alguns aspectos relevantes para serem implantados vão requerer que a empresa capacite sua equipe, invista em educação e treinamento. Então, começando sempre tentando nivelar alguns conceitos, né? O conceito de governança clínica, ele exige uma cultura organizacional. Então, ou seja, por mais que a gente traga os procedimentos, código de ética, protocolo de disclosure, que é um outro protocolo também importante na governança clínica, falar sobre cultura é fundamental, porque a governança ela só vai começar a acontecer mesmo, de verdade, depois de um tempo de trabalho. A gente, claro, começa com os procedimentos, a gente começa desenvolvendo os procedimentos, protocolos, códigos de ética, implantando, instalando todo o ferramental para o hospital e clínica poderem iniciar um processo de governança. Porém, a liderança, junto com a sua equipe, deve ir trabalhando a cultura. Aí, quando a gente fala de cultura organizacional focado na governança clínica, eu estou falando de uma cultura onde a governança clínica ela é fluida, ela não é uma governança forçada, ela não é uma governança que ela precisa ter alguém ali tentando fazer as coisas acontecerem. Quando você tem uma cultura organizacional focada em governança, a governança ela flui naturalmente, mesmo sem a liderança. Eu gosto de comparar com a educação que a gente dá para os nossos filhos. Quando quando a criança nasce, cresce, a função dos pais, né, estar educando constantemente os filhos. Quando eles ficam adultos, é a hora de você ver se sua cultura, sua forma de pensar, sua educação, ela foi realmente transferida para aquela criança. Quando ele vai para a vida adulta, ele já não tem mais a supervisão constante dos pais. Logo, é a hora de você ver se a sua educação ela foi realmente eficaz. E aí, claro, os resultados vão aparecer. Na empresa é muito parecido, porque você vai trabalhar uma forma de pensar, né? Cultura, gente, é uma maneira de se pensar, uma maneira de interpretar as coisas, uma maneira de agir, uma maneira de se comportar diante de uma determinada situação. Então, essa estrutura de pensamento, ela vai ser produzida
inicialmente através de treinamentos. Não há como suportar, né, ou sequer imaginar que haverá uma governança clínica sem que haja um esforço de se instruir as pessoas da sua equipe. Livro, e um detalhe a mais que a gente tem que se preocupar também é que nas equipes, nas empresas, existe o turnover. Então, você também precisa se preocupar com o que a gente chama de onboarding, né? Ou a integração do novo colaborador na sua empresa. Tá? Então, é nessa linha que a gente vai conversar hoje aqui na nosso tema. Então, educação e treinamento são essenciais para garantir que os profissionais eles apliquem as práticas de alta qualidade e segurança. Tá? Então, um dos primeiros elementos que precisam estar muito bem azeitados é o PAT, ou também conhecido como Plano Anual de Treinamentos. Esse Plano Anual de Treinamento, ele é um plano que vai estar conversando com diversas áreas. O plano de treinamento ele é coordenado pelo RH, porém, ele precisa estar conversando com algumas áreas, em especial a área de governança, que costuma estar junto da qualidade. Algumas empresas maiores chegam a criar o comitê de governança, é uma prática muito saudável. E aí, essas pessoas, elas ficam com a incumbência de estar identificando as necessidades e buscando os treinamentos para que as pessoas da empresa possam estar adquirindo esse conhecimento. Uma outra preocupação também é com a entrada de novos colaboradores. Novos colaboradores, se você não se preocupar com eles, aos poucos eles podem ir destruindo ou desfazendo aquilo que foi construído antes. Então, a preocupação é sempre com quem já está e com quem está entrando. Certo? Então, essa educação e treinamento, ela vai estar permeando diversos tópicos. Os próprios procedimentos, eles vão dar uma luz para esse caminho. Então, documentos como Código de Ética e Conduta, que todo hospital precisa ter, protocolo de disclosure, protocolos que são essenciais para a segurança do paciente, a própria auditoria clínica, acompanhamento disso, e o entendimento do que é uma auditoria clínica, como fazer uma auditoria clínica, formar novos auditores, tudo isso tangencia o tema de governança clínica, conforme o livro Clinical Governance dos americanos. Então, a importância da educação é justamente desenvolver essas habilidades. Nem sempre as pessoas estão entendendo o que é governança, o que é ética. A governança vai tratar muito questões de ética, questões de comportamento, possibilidades de abusos ou de situações de conflito de interesse. Tudo isso precisa estar bem claro para toda a equipe, o que pode e o que não pode. Práticas, como, por exemplo, práticas de jogos, muitas vezes são proibidos nas empresas, boatos, enfim, diversos tópicos também podem ser tratados dentro desse aspecto. E aí vai traçando um perfil de competência para essas pessoas. É claro que, e aí eu volto sempre a bater nessa tecla, sempre eu digo que pessoas boas, anote isso aí que eu vou falar agora, hein? Pessoas boas são encontradas, elas não são treinadas, tá? Então, cuidado com as equipes que vocês têm. Pessoas boas são encontradas, elas não são treinadas. Você encontra as pessoas boas. E aí, traz para elas os aspectos técnicos. Tá? Então, pode ser que algumas pessoas da equipe não estejam devidamente alinhadas
com os propósitos de governança clínica que o hospital quer, principalmente no que tange as questões éticas e de conflito de interesse. Nesses casos, aí não tem que se conversar, mas eu acredito que não há muito o que se fazer, senão, infelizmente, solicitar a substituição da pessoa. Mas eu sempre defendo que também essa é a última das medidas. A conversa, o diálogo, a busca por uma sinergia uma sinergia positiva, integração, tudo isso são elementos que ajudam a fomentar uma boa cultura organizacional. Outro elemento importante é a redução de riscos de erros clínicos, porque na medida que a gente vai capacitar, quando a gente fala de capacitação em governança clínica, a gente não está falando só das ferramentas de governança clínica, mas, por exemplo, questões de capacitação da equipe de enfermagem, qual é a forma correta e adequada de se fazer algumas manobras. Inclusive, eu vou até depois, viu, Ed, Thaisa, que vocês estão aí. Sexta-feira acho que eu estou aí, né? Sim. Pronto, eu quero mostrar para vocês uma empresa que eu identifiquei no mercado, muito interessante, que trabalha com treinamentos sabe aqueles óculos que você tem visão 3D, que você consegue mexer assim, parece realidade virtual? Sim. Pronto, aí eu identifiquei no mercado uma empresa que ela desenvolve treinamentos para mostrar as técnicas corretas nas manobras de cirurgia, nas manobras da equipe de enfermagem e de médicos, e que é muito imersivo. Pelo que eu vi lá, depois eu vou mostrar para vocês na sexta-feira, me lembre, mas pelo que eu vi, é fantástico. É assim, algo que é diferente, né, de você chegar assim e vir com slides, com figuras. Uma coisa é você ver as slides e figuras sobre manobras de enfermagem. Outra coisa é você imergir dentro de uma sala real, de uma sala de cirurgia, e você vê as coisas ali, você quer se aproximar, você conseguir olhar com um nível de detalhe incrível. Eu achei assim sensacional. Você sabe que eu sou Google dessas coisas tecnológicas, né? Então, sexta-feira eu vou conversar com vocês para vocês verem e tal, e conforme for, a gente tentar ver se viabilizar, se vocês tiverem interesse para ir para as equipes, porque é realmente sensacional, muito boa mesmo, é algo assim incrível, incrível mesmo. Então, isso, gente, é uma questão também de treinamento. Quando você começa um treinamento desse, imersivo, porque eu já tenho que. Então, no século XXI, né, gente? Não dá mais para a gente ficar. Eu sou da época da transparência, né? Eu peguei a transparência, aí depois evoluiu para o data show, ficou o data show, aí daqui a pouco começou a ter uns vídeos. Agora a gente já está na era da imersão, treinamentos imersivos, onde você coloca o óculos, calça, né, o óculos, e começa a ver o treinamento acontecendo com um nível de realidade absurda. Então, esse é o treinamento do século XXI. O negócio de slide, de PowerPoint, data show, já era. É coisa do passado. Então, isso é legal. Tá? Isso tem muito a ver com governança clínica, porque você reduz riscos. Imagine um treinamento desse, né, imersivo, onde a pessoa a pessoa, você vê. Eu não consigo explicar com mais detalhes aqui, mas na sexta-feira eu vou mostrar para vocês. A gente consegue realmente se posicionar como se fosse um enfermeiro e você vê as manobras com uma riqueza de detalhe incrível. É uma coisa assim realmente maravilhosa e barata, o que é melhor ainda. Não é caro, barato, muito barato, muito barato. Então achei assim, Aí eu gostei. não é, Ed? Essa é a melhor parte. Eu tô ligado, Não adianta de coisa cara. Coisa cara também coisa cara, gente, não é coisa do século XXI. Século XXI é a coisa boa, boa e barata. Né? Não tem esse negócio de ficar com coisas absurdamente caras, não. Né? Então, esse é muito barato.
muito barato. Então, aí eu achei legal, achei bacana, eu falei, vou levar para a galera, para todos os clientes da Estudez, né, e vocês, vou apresentar para vocês também, porque eu achei, assim, incrível, realmente. E, assim, eles estão abertos para se sentir falta de algum treinamento específico, eles estão abertos também a preparar isso on demand. Né? Então, não tem nenhuma dificuldade. Então, achei sensacional. É uma médica, na verdade, é uma startup lá de Florianópolis, de uma médica, Joana, que eu encontrei ela no LinkedIn, a gente começou a conversar, e aí a coisa fluiu e estamos aí. Muito bom mesmo, muito legal mesmo. E aí, e aí a gente me reduz riscos, né? Porque isso é importante, né? Às vezes, uma determinada manobra, né? Por exemplo, um acesso ou então um determinados procedimentos podem, em alguns casos, levar a uma piora ou uma lesão no paciente, né? Então, isso, o paciente está desacordado, ele não consegue, numa mesa de cirurgia, ele não consegue informar se está ou não está doendo. Então, às vezes, determinada manobra pode causar uma lesão no paciente, e isso depois ser só percebido depois, né? Quer falar, Fábio? Pode, levantou a mão, pode falar. Depois dê uma olhada no seu WhatsApp, que eu mandei um recado para ti aí, um pouco urgente. Ah, Desculpa aí interromper o pessoal. tá certo, tá certo. Não, beleza. Já olhei aqui, Flavão. Pode ficar despreocupado. Então, gente, é isso, né? Então, a gente precisa fomentar, e a gente está no século XXI. E o século XXI é riquíssimo de tecnologias, né? Estamos aí também estou com alguns trabalhos com inteligência artificial. Então, tá assim, tem muita coisa bacana para a gente para 2025, tá, gente? Muita coisa bacana mesmo. Então, essa importância do treinamento, ela é fundamental para que a gente possa estar levando a gente a um novo patamar, tá? E é importante, né, gente? Ó, o você vê como o Quali Club é um espaço para a gente crescer. Então, traga mais pessoas, né? Convide outras, né? Chama a galera. A gente está aqui realmente querendo levar isso para o Brasil inteiro. Então, fica aí a dica. Podem chamar, tragam, convidem. É importante que muitas pessoas tenham acesso. A gente está gravando, né? Claro que a gente depois vai montar um repositório bacana, mas tragam, é muito bom. A gente pode também criar alguns momentos de debate, que eu estou pensando em fazer alguns formatos em tipo mesa redonda, então vai ser muito, muito interessante as evoluções que a gente vai ter no Quali Club para esse 2025. Então, nessa parte de educação, a governança clínica ela precisa ser fomentada, uma cultura também de estar constantemente aprendendo. Porque eu já falei isso numa outra live, a medicina, assim como as técnicas, como agora estou falando para vocês, né, de um modelo de treinamento imersivo. Olha só que coisa bacana. Você entra na sala de cirurgia, você olha como se estivesse lá, você olha com óculos, aqueles óculos, né, de realidade 3D, você olha para todo quanto é lado, você vê a sala de cirurgia mesmo, foi filmado com aquelas câmeras 360 graus. Então você vê, você aproxima, você olha, você observa, vê como é que ela está fazendo a manobra, você pode voltar, né, ao passo e ver novamente. Então, assim, enfim, isso, gente, é algo que agrega demais para a educação. E a gente precisa fomentar isso. E, óbvio, as técnicas, na medida que elas estão sendo também estudadas e analisadas pelo planeta inteiro, elas vão sendo melhoradas, elas vão estar sendo trazendo novas técnicas, trazendo novas ferramentas. Então, estar sempre antenado, fomentar isso na equipe, né? Que as pessoas estejam constantemente buscando novos conhecimentos. Isso não pode ser algo exclusivo da empresa. É só a empresa que busca conhecimento. Não. Cada profissional da saúde precisa estar atento à sua preparação.
Porque quando você pega o diploma na faculdade, você está atualizado até aquele dia onde você se formou. A partir daí, a sua formação profissional é contigo. A parte da faculdade acaba na hora que ela te entrega um diploma. Pronto, você está atualizado até o dia de hoje. Mas a partir de agora é você. Então você precisa estar atualizado. Quais as revistas que você lê de artigos científicos na área de medicina, de enfermagem, de administração também, que temos administradores aqui? Quantos artigos vocês estão lendo? Que pesquisas vocês estão fazendo na internet para buscar novidades? Quais os congressos que vão acontecer esse ano e vocês vão estar presentes e vão assistir palestras e se antenar e conhecer um pouco mais? E periódicos é interessante ou você ou a sua empresa assinar para que você possa estar sempre bebendo de uma fonte nova, né? Porque às vezes a gente está falando de coisas que outras empresas já passaram na sua frente. O ideal é que você seja aquele que está na vanguarda e vá buscar a informação nova através dessas revistas, ou desse espaço aqui, ó, o Quali Club é esse espaço de atualização. Tá? O Quali Club é para isso, ele tem esse nosso objetivo aqui, de estar trazendo a fonte nova, o que é o mais novo, o que está na vanguarda, Danilo, é aqui, é no Quali Club, você não vai encontrar, vocês vão encontrar em outro lugar também, mas aqui é um espaço para isso, para a gente trazer também essas novidades. Então, então vocês que estão aqui estão de parabéns, estão se atualizando, estão se mantendo na vanguarda. Então, essa prática é fundamental. Tá? Então, fomentar isso. O líder, vocês líderes, precisam fomentar isso na equipe. Minha equipe está se atualizando, está buscando novos conhecimentos. Quantos novos cursos? E aí o RH tem que ter essa função de estar trazendo esse tipo de indicador. Isso é um indicador fantástico. Quantos novos cursos nossas equipes fizeram? Que novos treinamentos, novas técnicas nós aprendemos do ano passado para cá? A gente não sabe. De repente, um enfermeiro aprender uma coisa nova, a gente pode até desenhar novos serviços, novas frentes de trabalho. Então, tem aí muita coisa nessa área de treinamento que a gente pode estar passando batido e que poderia estar agregando valor para a gente. E aí temos que traçar essas estratégias, tá, gente? Então, entendendo essa nuance toda, faz-se necessário que vocês tracem estratégias de educação. Né? Então, uma primeira estratégia, aprendizagem baseada na prática. Essa, por exemplo, da imersão, é uma aprendizagem baseada na prática. Eles têm um vídeo gravado em 3D, onde você consegue visualizar, estar presente, claro, e fiquem tranquilos, tá? Todo o protocolo de LGPD, isso aí eu já chequei com essa empresa, eles têm tudo direitinho assinado pelo paciente que estava na mesa, se colocou à disposição para ser gravado, ele fez o consentimento está assinado, está tudo direitinho. Então, esse tipo de prática, onde você coloca o funcionário numa imersão em 3D, é fantástico. Tá? É um tipo de aprendizagem baseado na prática. Né? Então, você pode também utilizar cases clínicos, situações reais como esse, para desenvolver as habilidades práticas. Conversar, fazer reuniões científicas, tudo isso são também práticas interessantes. Reunião científica, gente, eu penso que deveria ser obrigatório, não apenas para os médicos, mas para os enfermeiros também. O que está surgindo de novas práticas, cases que estão acontecendo na própria empresa. Poxa, tive um caso assim, eu resolvi assado, e disseminar isso para outros enfermeiros, que foi uma vez uma boa prática para um, o outro não teve a mesma percepção e acabou não fazendo do mesmo jeito. Então, é legal que você, ao identificar alguma situação de sucesso, cases de positivos e negativos também, os negativos também não devem ser jogados fora, porque o case positivo é aquele case que vai te apontar o que deu certo. Isso aqui deu certo, vamos manter. E o case negativo, ele também é importante, porque ele pode te mostrar o que não se deve fazer. Então, esses cases são legais, e também o uso dessa ferramenta, como eu falei, uma ferramenta de imersão em 3D é fantástico.
Avaliação dos erros, tá, gente? E aí a qualidade precisa ter uma conscientização, precisa conscientizar constantemente a equipe de que a notificação de eventos adversos, de não conformidades, não é para ser caças bruxas. A não conformidade, gente, é uma oportunidade para a gente identificar, a partir de um case negativo, o que a gente pode melhorar para não fazer. Então, isso também é importante. E divulgar, disseminar. Às vezes, as não conformidades elas ficam muito restritas às pessoas da qualidade. Não, tem que divulgar, tem que passar para todo mundo e fazer com que isso seja, principalmente os principais, né? Claro que erros mais, não conformidades mais básicas não precisam, mas cases legais, interessantes que mereçam ser divulgados, vale a pena. Outra estratégia é o que a gente chama de desenvolvimento profissional contínuo, DPC, ou também conhecido como PDI, né, que é o desenvolvimento individual, plano de desenvolvimento individual. Esse aqui é interessante, porque às vezes o PAT, o plano anual de treinamento, ele é muito genérico. Ele vem com protocolos, com treinamentos muito gerais e que às vezes não são focados para aquela pessoa. Você, além desses, eu não estou dizendo que esses não são importantes, esses são também, mas você precisa também ter no seu RH, e aí se não tem, já segunda-feira já conversa com ele, você precisa também ter PDIs, ou seja, plano de desenvolvimento individual. Eu vou pegar, por exemplo, a Maria. A Maria, porque uma coisa é eu falar, a empresa precisa disso. Mas e a Maria? A Maria é enfermeira. E a Maria tem tido diversas situações de eventos adversos. Bobos, mas que poderiam ser evitados. Na governança clínica que os americanos recomendam, eles falam assim, vocês têm que identificar essas pessoas que estão com alguma carência específica e vocês têm que trazer elas para um treinamento específico para ela. Então muda tudo, porque às vezes quando você faz um nivelamento geral, você não significa que todos agora estão nivelados. Às vezes tem pessoas ali que estão um pouco mais atrás do que outras. É muito difícil você ter um grupo onde todo mundo conhece tudo. Então, identificar as pessoas profissionais que estão mais abaixo da sua necessidade, da sua média, e traçar um plano específico para ele é necessário. É fundamental. Então, no caso, a ONU, ela nem pede muito isso. Ela não fala, ela tem lá um requisito, mas não é cobrado isso com tanta eficácia. Eu gosto de cobrar. Eu falo, pai, a gente tem que ter. Porque, como eu falei, se você faz um plano de treinamento para a empresa, você está resolvendo de uma forma macro. Mas e aquela situação específica daquela pessoa que tem dificuldade de fazer uma punção, de acessar uma veia, aquele técnico, aquele enfermeiro precisa de um treinamento mais específico, ou precisa de mais horas naquela determinada habilidade, porque se você não fizer isso, você vai ter uma equipe que vai estar dissonante uma da outra. Então, programas estruturados para atualização dos médicos. Um outro ponto também importante é vocês pensarem nas questões voltadas para a equipe médica também, tá, gente? A equipe médica também não pode deixar de lado, não. Eu sei que os médicos já gostam muito de se atualizar, mas não significa que eles não precisem de atualização. Quem está olhando os médicos? Eles são prestadores de serviço. Beleza. Mas tem que estar olhando os médicos. Se você não olhar os médicos, quem está olhando eles? Então, a governança clínica ela não deixa passar ninguém.
tem que ficar também de olho nos médicos, tá? Então, o médico também precisa estar atento a isso aí. Cursos de longa e curta duração também são interessantes, né, mas sempre focados nas habilidades que aquela pessoa precisa. Então, uma estratégia número 1, cursos mais imersivos, buscando a prática. E estratégia número 2, desenvolvimento de planos individuais de treinamento. E, por último, a outra estratégia, claro, além das clássicas, mas essa daqui também é o programa de mentoria. Né? Às vezes, você tem um mentor, tem uma pessoa mais experiente que possa estar ali cuidando da sua equipe, é interessante. Se você não tiver na sua equipe, é bom você buscar ter alguém de fora. Mas o ideal é que você tenha alguém sênior na sua equipe. Alguém que tenha realmente... Normalmente, o coordenador de enfermagem, né? O coordenador de enfermagem é legal que ele seja um cara assim, mais acima da média. Porque ele acaba sendo aquela pessoa que também dissemina o treinamento, né? Dissemina o conhecimento. Então, a supervisão direta por especialistas, ou seja, pessoas sêniores, é muito bom e é muito saudável, e os americanos recomendam isso, que você traga realmente pessoas sêniores para serem ali os cabeças. Na equipe médica também, um médico clínico mais experiente é muito bom também, tá? É importante a gente fomentar o feedback contínuo, ou seja, as pessoas precisam ter feedbacks o tempo inteiro, principalmente sobre suas práticas na área de saúde, nas suas práticas assistenciais. Você, naquele paciente, você foi eficaz ou não foi eficaz? Quem está sendo a pessoa que está avaliando isso e dando esse feedback para as pessoas? Então, é esse cara sênior, esse mentor, é legal. Então, ter uma pessoa sênior na equipe possa ser esse ponto de conversão para uma elevação da qualidade técnica da sua equipe, sensacional. Tá? Outra estratégia interessante é o treinamento de gestão de riscos. Tá? Esse aqui, na verdade, já vem meio que no pacote da ONA, mas é importante constantemente você estar lidando com treinamentos focados em gestão de riscos, principalmente do uso do FEMEA, a aplicação correta do FEMEA e a segurança do paciente, que é outra área também que precisa constantemente estar se atualizando. A segurança do paciente perpassa por diversos aspectos. Dependendo do caso, da informação, do serviço a ser feito, aí você vai ter que ter um cuidado a mais. Um raio-x é uma coisa, fazer uma tomografia já é outra, já tem outros riscos. Então, todos esses riscos, dependendo do serviço que vai ser necessário fazer, obviamente, essa prática precisa ter uma análise. E aí, existem algumas metodologias como a Root Case Analysis, que é ou também conhecido como árvore de falhas, né, a raiz de causa em análise, né, também conhecido como árvore de falha. Espero que em algum momento no Quality Club a gente entre em alguma dessas técnicas. Que eu não vou poder entrar, mas é bastante simples, entretanto, bastante eficaz. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bastante eficaz, porque a Root Cause Analysis, né, também conhecida como árvore de falha, ela não apenas traz a causa daquela falha, mas ela abre para outras possibilidades de falha que não aconteceram, mas poderiam acontecer e estavam lá. Então, isso acaba gerando um plano de ação muito mais completo para você trabalhar, né, a questão dos riscos. E também simulações, sempre interessante, e isso a ONA cobra, tá, gente? É importante que a empresa tenha um plano de contingência. Na implantação da ONA, a gente implanta um plano de contingência, e nesse plano de contingência tem que ter treinamento para os cenários clínicos e emergenciais que possam acontecer. E aí, quanto mais você treina situações
de emergência, mais eficaz e mais provável de tudo dar certo aumentam. Tecnologias, também na área de inovação, como eu estava falando aqui, do e-learning, plataformas online, é uma forma muito bacana, porque é muito difícil, gente, vocês sabem, eu sei, até porque eu já tentei reunir, é muito difícil você conseguir reunir toda a equipe de enfermagem num único momento, é difícil. Você conseguir reunir todos os técnicos, alguém acaba tendo que ficar na assistência, ou então a pessoa não está naquele turno, ela está em outro. Muitas vezes, enfermeiros e técnicos, eles dão plantão em outros lugares. E aí, para você conseguir que naquele horário alternativo eles possam estar presentes nos treinamentos, é sempre uma luta. Então, uma estratégia importante, que anotem aí, é o uso do aprendizado online. Plataformas online hoje, eu antigamente ainda era meio relutante a essa tecnologia, mas hoje eu já vejo que não tem outro caminho, tá? Com essa agora que eu encontrei dessa parceira que trabalha com imersão online, aí, meu amigo, aí agora realmente ficou surreal, tá? Então, ou seja, é fundamental porque pode estar trazendo esses conteúdos em horários alternativos, bem como você pode usar a tecnologia para fazer a tratativa e o aprendizado daquele profissional, e a capacitação daquele profissional naquela técnica. Então, isso aqui é fundamental, os americanos usam isso bastante, bastante mesmo. Realidade 3D, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso são outros cenários importantes. Não dá mais para a gente se furtar, até porque a tecnologia não está cara. No início, as coisas eram mais caras. Hoje, você consegue já fazer realidade virtual com um custo muito baixo. Os equipamentos mais baratos, nada. Então, você consegue fazer isso como eu falei para vocês. Encontrei esse parceiro, a médica, ela tem uma empresa, uma startup lá em Florianópolis, e já está fazendo isso. Ela já tem portfólio bastante grande de treinamento gravado para fazer esses treinamentos com realidade virtual, mas também já existem outros tipos, realidade aumentada, tecnologia com o uso de ferramentas interativas, né? Mentimeter, tem várias ferramentas que você consegue interagir com o aluno, não é aquela coisa clássica, né, de sala de aula. Então, você tem a pessoa falando, mas também tem a pessoa interagindo, tá? Então, isso também é muito importante que vocês tragam isso para a equipe de vocês. E inteligência artificial, gente. Hoje, inteligência artificial não é mais algo assim distante, muito fácil, muito prático. Eu já estou com parcerias aí com o Roberto, com o Flávio, a gente já está trabalhando algumas questões também voltadas para a inteligência artificial, então isso aí também deve vir forte esse ano, fiquem atentos. A gente aqui vai estar trazendo para vocês, tá? Mas deve ter outras empresas também trabalhando com isso. Então, fique atento, porque a inteligência artificial é o futuro. Tá? Não adianta, a pessoa pode achar ruim, achar bom, não importa a opinião, porque a inteligência artificial, ela vai vir e não tem jeito, tá? Esse é caminho sem volta, tá? Bom, o que pode impedir, dificultar vocês, né, no processo de treinamento, implementação do treinamento? Primeiro, a resistência à mudança. Os profissionais, a gente tem ainda, eu vejo ainda nos hospitais, nas clínicas, uma gama, uma faixa etária ainda muito diversa. Tem pessoas muito jovens, mas tem pessoas muito idosas, que às vezes o acesso às tecnologias é mais difícil. Tem pessoas que são mais fáceis de aprender, outras são mais difíceis de aprender.
Então, tem gente de todo tipo. Então, você tem que identificar. Agora, assim, resistência à mudança é algo que você não deve tolerar. A empresa está buscando a melhoria, a empresa está buscando implantar a governança. É inadmissível que ainda hajam pessoas que queiram evitar ou dificultar o processo. Então, se você encontrar essas peças, converse em primeiro lugar, mas se a pessoa continuar insistindo, realmente não há o que se fazer senão trocar a pessoa. Falta de tempo e recurso, alta carga de trabalho pode dificultar a participação de treinamentos regulares. Claro que vai ter algum treinamento, e por mais que a gente tente jogar ele no online, a preferência é sempre com online, tá, gente? Mas se não tiver jeito, aí realmente vai ter que buscar uma forma de ou criar algumas turmas, ou tentar fazer horários alternativos, ou pelo menos gravar né? Fazer o primeiro ao vivo, mas gravando, e aí depois disponibilizar para quem não conseguiu estar presente. Enfim, situações que possam estar, de alguma forma, gerando uma maior disseminação do conhecimento. Mas falta de tempo é algo que vocês vão perceber que é muito comum, tá? E tem como lidar com isso através dessas estratégias que eu trouxe. Desafio na integração, treinamento, a garantia do conhecimento que seja aplicado. Esse talvez seja um dos grandes dilemas. Nos Estados Unidos não é diferente. No livro, o Dr. Cheme, ele também fala muito disso, da dificuldade de você conseguir fazer com que as pessoas, após um treinamento, consigam praticar. É legal que as empresas tentem, ao máximo, fazer com que as pessoas pratiquem logo após o treinamento, se possível, mas às vezes não dá, às vezes não encaixa. Mas o interessante é que a gente tente ao máximo ajudar essas pessoas a fazer com que elas coloquem em prática. Porque um treinamento online, mesmo um online, o imersivo, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o imersivo, pelo que eu vi lá do pessoal lá de Florianópolis, o imersivo é fantástico. Eu acho que o imersivo, você calçando aqueles óculos e você tendo ali uma realidade virtual, onde você está vendo, está ouvindo todas as coisas, e com aquela sensação de que você está realmente ali, sinceramente, eu acho que isso é um tipo de treinamento que ele já gera uma eficácia absurda, tá? Uma eficácia absurda. Agora, tirando os outros eu realmente concordo com o livro. Tem que fomentar, tem que bater na tecla, porque assim, gente, a mãe do aprendizado é a repetição, não tem jeito. A mãe do aprendizado é a repetição. Se você não repete aquele assunto várias vezes, infelizmente, em algum momento, a gente esquece. Assim como o nosso cérebro é bom para lembrar, ele também é bom para esquecer. Ele é muito competente, nosso cérebro é muito competente em memorizar, mas também é muito competente em esquecer. Então, nessa mesma linha, o que ele faz? Como é que é a mecânica do nosso cérebro? Primeiro, mecânica importante, que é para vocês já irem trabalhando isso nos treinamentos. Nosso cérebro, ele tem uma tendência a memorizar mais rapidamente e com mais eficácia aquilo que você teve alguma emoção. Por isso que eu acho que o imersivo, ele tem isso, que você sente, é como se você estivesse ali presente, você sabe que não está, mas você vê. A imersão na realidade virtual, ela traz esse elemento da emoção consigo. E isso faz com que o efeito de memória aumente bastante. Treinamentos clássicos, mesmo online, eles têm dificuldade se você não for um aluno aplicado. O que é isso, Danilo? Eu tinha um padrinho, eu falo tinha porque infelizmente ele já faleceu, mas meu padrinho, ele era muito inteligente, muito inteligente.
algo assim. Ele era advogado, mas ele conhecia as leis com um nível de detalhe assim absurdo, né? Ele tinha artigos que ele sabia de cor o artigo. Então era assim absurdo. E aí ele era para mim uma referência, né, de uma pessoa bastante inteligente. E quando eu estava na época lá do meu ginásio, hoje chama ensino médio, né? Ginásio, acho que é isso, né? Ginásio e ensino médio. Comecei a ter um pouco de dificuldade em algumas matérias, e aí eu fui falar com esse meu padrinho. Eu falei, padrinho, pô, me ajude, rapaz, não tô tendo dificuldade, umas notas começaram a cair um pouco, e eu sempre fui um aluno de notas boas, mas eu tô sentindo que eu tô tendo um pouco de dificuldade. Será que o senhor pode me ajudar? Aí ele pegou e falou assim, Danilo, qual é seu método de aprendizagem? Aí eu falei para ele, tio, eu não tenho método de aprendizagem. O que é um método de aprendizagem? É uma forma, eu falei, aí ele pegou e me disse, não, é uma forma de você estudar, de aprender. Qual é o seu método? Eu falei, tio, eu só assisto às aulas. Ele, pronto, tá errado. Vamos mudar? Eu falei, bora, tô aqui para aprender. Te procurei para isso mesmo. Aí ele falou, pronto, a partir de hoje você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderno, tá? Daqueles universitários. E olha que eu estava no ginásio. Eu falei, mas meu tio, aquele é muito grande. Compre. Porque na época não tinha computador, não tinha nada dessas coisas. Eu ainda sou meio com cabelo branco. É isso aí. Aí ele falou, compre um caderno daqueles grandões universitários e divida as matérias. E quando você estiver na sala de aula, você vai anotar tudo que você está falando. E você vai também fazer as anotações do que você está pensando. Beleza? Eu falei, tá, até aí tranquilo. Quando você chegar em casa, olha o método dele. Quando você chegar em casa, você vai ler de novo. Você vai ler todas as suas anotações e você vai fechar os olhos e relembrar a aula durante a noite, quando você chegar em casa. Aí eu falei, tá bom. Já é uma novidade, você não estava fazendo. Ele faça. Então tá bom, faço. Eu sou muito disciplinado, viu, gente? Quando me manda fazer, eu faço. E aí, quando chegar no final de semana, você vai repassar tudo que você viu na semana e vai estudar tudo que vai acontecer na próxima semana. Aí eu falei, meu tio, eu não vou fazer mais nada na vida. Acabou minha vida social. Eu falei, não tem mais nada, que hora que eu vou brincar? Eu era pequena, né, gente? Estou falando de uma criança de 12, 13 anos. Meu tio, eu vou fazer mais nada. E que hora que eu vou brincar? Aí eu falei, ele me disse, não tem mais brincada nenhuma. Ou você quer levar isso a sério, ou você não vai conseguir. Aí eu falei, tá bom, tio, eu vou fazer então. E aí eu fiz. E eu nunca mais parei, tá? Nunca mais parei. Eu fiz e nunca mais parei. Até no doutorado. Eu faço contato nas aulas. Agora já está na fase de pesquisa. Até no doutorado. Eu levava meu caderno, que agora é um tablet, anotava tudo, chegava em casa, relembrava toda a aula em cima das anotações, lia os livros, depois chegava no final de semana, repassava toda a anotação da semana e estudava a próxima semana. Eu já chegava na sala de aula sabendo o assunto. Mas por que isso foi bom? E mudou toda a minha vida a partir daí. E aí eu estou trazendo para vocês esse hashtag que fica de que é importante que vocês também passem isso para frente, tá? Eu sei que dá mais trabalho, mas olha quantas vezes eu repeti a mesma informação. Meu time me mandou estudar a semana seguinte, primeira vez que eu tenho contato com o assunto. Aí eu vou para a sala de aula, segundo contato. Aí eu anoto, terceiro contato. Não é tirar foto, não, tá? Ou printar o slide. É anotar, escrever mesmo com o braço, com a mão aqui, ó. Porque seu olho viu, seu cérebro processou e sua mão escreveu. Aí eu ia de noite, quarta vez, ó, e lia tudo de novo. E no sábado eu lia tudo de novo. Então eu repetia o mesmo assunto 5 vezes. Gente, se eu falar para vocês que eu nunca mais estudei para prova, nunca. Desse dia para cá, eu nunca mais estudei para prova. Eu chegava na sala, ai meu Deus, vai ter prova. Eu falei, tá bom.
E você não vai estudar, não? Eu falei, eu já estudei. Eu não estudo na véspera, eu já estudo, estou estudando. Eu nunca paro de estudar. E aí, notas altas, né? Resultado disso, notas altas. Vestibular, nunca estudei para vestibular. Nunca estudei para vestibular. Passei, fiz 3 e passei nos 3. Então, assim, mas por que isso? Por causa do método, gente. Não é porque eu sou isso, nem aquilo, não. Eu estou falando isso, não é para me exaltar, não. Eu quero que vocês peguem a visão e leve isso, porque essa parte de integração da prática, eu sei que é uma dificuldade. Você faz o treinamento, fica tudo bonitinho. Quando você vai para a prática, não vai. Teve um caso mesmo de um hospital que a gente implantou ONA recentemente, que a menina estava reclamando comigo, falou, Danilo, não aguento mais. Eu fiz o treinamento do protocolo de risco de queda e a pessoa, enfatizei que a cor, ainda disse que a cor da pulseira de risco de queda é roxa, até para associar, né? Queda, roxo, né? Tudo a ver. Pois quando eu fui fazer a eficácia do treinamento, ninguém sabia a cor da ficha. Eu faço o quê? Eu olhei assim para ela e falei, você faz de novo. Mas vou ter que fazer o treinamento de novo. Eu falei, ué, se deu ineficaz. A metodologia é essa. A ONU é clara. Se você faz o treinamento, faz a eficácia e o colaborador não sabe, faz o treinamento de novo. E eu vou ficar nesse treinamento, falei, vai. Até o dia que a pessoa souber. Porque tem gente que pega na primeira, tem gente que pega na segunda, pega na terceira. Eu repetia 5 vezes para poder aprender. Então, meu tio me ensinou a repetir 5 vezes, né? Até para poder aprender. Deu certo. Tem gente que pega de primeira, ótimo. Não precisa fazer mais nada. Mas não é a maioria. A maioria não pega de primeira. Então, gente, isso é uma coisa importante para vocês estarem levando aí para vocês. Né? Então, eu vou passar algumas boas práticas para vocês anotarem. Né? É programa de treinamento, a própria ANS de lá, né? De lá eles chamam de NHS, e a ANS daqui, eles têm programa de treinamento contínuo. A própria ANS, a própria Anvisa faz isso. Né? Eu não sei se aqui tem, mas eu posso falar que o Albert Einstein tem. Vocês podem pesquisar também no Albert Einstein. Ele tem alguns treinamentos gratuitos. Tá? Eles fazem muito promoção, digo, do conhecimento. Então, vai lá, né, nesse hospital, para mim é uma referência no Brasil, o Albert Einstein. Hospitais de excelência está aqui, você buscar, fazer benchmarking, é muito legal. Benchmarking, para quem não sabe, é você estudar outra empresa. E aí, claro, você não vai conseguir fazer benchmarking com um hospital que é seu concorrente direto, mas você de repente mandar conversar com o pessoal do Albert Einstein ou de algum hospital em Salvador, né, onde você possa estar levando uma comitiva da sua empresa. Olha que legal, montar uma comitiva e levar alguns profissionais-chave para ir conhecer a estrutura do Hospital Português. Eu acho que o Hospital Português, para mim, na Bahia, é a referência, né, em termos de qualidade, segurança, a própria governança também. Vá lá, monte, conversa com a pessoa. Se seu hospital não for, se seu hospital for concorrente, aí não, né? Mas se não for concorrente, eu tenho certeza que não vai se opor. Né? Conversa com ele, então vai em outro local, de repente, quem é referência em Pernambuco, ou então em Aracaju. Enfim, procura, gente. São formas da gente promover o conhecimento da nossa equipe, tá? Lá nos Estados Unidos, eles fazem muito isso, mas muito mesmo. Tá? Uso de indicadores é importante. Aquilo que já falei para vocês, aquilo que vocês não medem, vocês não gerenciam. Então, tem que ter a avaliação do impacto da educação. Você tem que ver isso como, Danilo, ver isso na melhoria da quantidade de eventos adversos, redução de eventos adversos, aumento da satisfação do paciente. Né? Tudo isso são elementos que vão estar mostrando para vocês um caminho, tá? Enfim, para finalizar, né, então a educação é o pilar, tá? Talvez um dos principais pilares da governança clínica. Tem a parte de risco, também a gente sabe, né, tem toda a parte de compliance, mas a gente, por mais que a gente traga ferramentas de governança clínica, o funcionário é e sempre será o nosso principal calcanhar de Aquiles. Então, é lá que a gente tem que se preocupar, com eles. Então, a preocupação
de entender as suas dificuldades e levar a eles o conhecimento é fundamental. Tá? Então, esse investimento não é dinheiro jogado fora. Ah, Danilo, mas o funcionário vai embora para outra empresa, gastei tanta grana com esse profissional, o profissional foi embora, me deixou, me abandonou. Gente, aí vocês têm que ver estratégia de retenção de talentos. Eu sei que vai ter casos que não tem como. Ah, a pessoa foi embora porque achou uma proposta absurdamente melhor. Tudo bem, né? Mas é o risco, né? Todo negócio ele tem seu risco. Pior é você não investir, tá? É você não investir. É muito pior. Investir em treinamento de capacitação, em especial empresas como as nossas, né? Empresas da área de saúde, onde a gente depende fundamentalmente da qualidade técnica deles. Gente, não há coisa melhor do que você fazer esse tipo de investimento. Tenha um orçamento. No seu planejamento orçamentário, reserve uma boa quantidade de recursos para treinamento. Se você está... Às vezes eu analiso planos orçamentários de empresas e quando eu vou ver, às vezes tem lá investimento em equipamento, infraestrutura, vamos abrir novas salas, vamos abrir novos prédios, vamos construir isso e aquilo. Aí eu pergunto, e o investimento nas pessoas? Cadê? Na mesma proporção que você precisa investir em equipamento, você precisa investir em gente. Adianta o quê? Você teve equipamentos maravilhosos e pessoas desqualificadas. E pessoas com dificuldade de entendimento, dificuldade de conhecer as coisas. Não vai adiantar muita coisa. Né? Não adianta você dar uma Ferrari para um piloto de Fusca. O cara que só dirige Fusca. O cara que dirige Fusca não vai pilotar uma Ferrari. Você entrega uma Ferrari para um piloto de Fórmula 1. Mas você formou esse piloto ou você está buscando no mercado essas pessoas com maior qualificação, tem que ter esse olhar. Tá? Então, não adianta a empresa investir em ferramenta técnica e não investir nas pessoas, gente. Aí é desbalancear a sua equipe. Aí você não vai entender, mas eu estou investindo e aí o resultado não está vindo. Claro, não são as máquinas que vão dar os resultados, são as pessoas. Então, são elas. Eu diria até que o investimento em pessoas teria que ser muito maior do que o investimento em máquina. Ou você acha que o Albert Einstein é como? Quanto será o orçamento do Albert Einstein para treinamento da sua própria equipe? É absurdo, gente. É absurdo, porque eles entendem, assim como os americanos também entendem, tanto é que aqui ele dedicou um capítulo exclusivo para falar disso, e entendem a necessidade de se investir em capacitação. Tá? E estratégias inovadoras, buscar tecnologia. Aqui eu já estou trazendo para vocês uma tecnologia com realidade virtual. No caso aqui do pessoal da Sermec, eu já vou falar com eles na sexta-feira. Já tentar ver se eu consigo levar alguma demonstração para vocês. Mas tem várias outras coisas, como a gente já falou aqui de IA e tudo mais, para a gente poder estar trazendo para nossas empresas e levando conhecimento. Ok, galera?